Voltamos com o terceiro e último bloco da nossa conversa com a jornalista Fabíola de Oliveira. Bom, Fabíola, aí você sai do INPE em 98, em 99 acontece a Univap, né? A criação do curso de jornalismo da Univap. Conta pra gente como é que funciona isso. Então, na verdade, eu já estava dando aula, sabe, assim, para graduação. Eu dei a aula na Univap em 97, que foi o primeiro ano do curso de jornalismo lá. Tá? Então, em 97, eu dei aula no curso de jornalismo, assim, eu dava aula no curso noturno, claro, né, depois do trabalho, e era uma coisa assim de 1, 2 vezes por semana, não sei, eu não me lembro quanto, mas não era assim todo dia, né? E depois, no ano seguinte, em 98, me convidaram para dar aula em Mogi, na UMC, na Universidade de Mogi das Cruzes, né? O cara que era coordenador de jornalismo na época me convidou, e eu sabia que o curso de jornalismo lá já estava bem mais estruturado e tal, embora fosse mais sacrificado, ter que ir para lá à noite, depois de trabalhar e tudo mais, me interessou, porque eu achei que seria uma experiência mais legal, né? Porque como eu estava fazendo doutorado, eu queria mesmo depois dar aulas, né? E aí eu fiquei lá em Mogi um ano inteiro. Aí no final do ano eu me aposentei. Aí quando eu me aposentei, eu sabia que não tinha coordenador jornalista ainda no curso de jornalismo da Univap, né? Então, na época, eu peguei e fui lá falar com o reitor, que era o professor Batista Gagione. Falei, olha, eu gostaria de ser coordenadora do curso, vocês não têm coordenador, estava uma pessoa lá que era socióloga, não tinha nada a ver com a história. Ah, que não sei o que. Eu falei, não, vou dar aula também, claro, né? E foi isso. Daí eu realmente entrei lá na Univap em 1999, 2 meses depois de me aposentar do INPE. Eu me aposentei do INPE em dezembro de 98, tive as férias. Quando foi em janeiro, eu já estava lá fazendo o planejamento do curso de jornalismo de 1999. A senhora fica na Univap até quando? Eu fico na Univap até 2007. Quer dizer, a gente pensar em 99, mais ou menos o comecinho da internet. Isso. Muita coisa mudando, principalmente no curso de jornalismo. Eu sei disso porque eu comecei a faculdade em 99 na OMC. Ah, foi? Eu fazia legal. na OMC. E era interessante porque os professores não sabiam muito bem como lidar com a internet ainda, como é que se ia para o futuro, o que podia esperar daquilo. Exatamente. Era a mesma coisa, né? Mesma coisa. Agora, ali na Univap, quando eu entrei, né, tava de fato, já todo mundo tinha computador, aquela coisa e tudo, e o negócio da internet começando, né? Eu dei aulas, né, mesmo coordenando o curso, eu dava aulas de jornal laboratório, né? Inclusive eu criei com os alunos, né, o jornal que até hoje é o jornal laboratório deles, que chama Foca em Foco. E depois eu dava aula de redação, tudo que era voltado mais para a questão do jornal, né? Então era uma coisa complicada, porque você começa a deixar de ter jornal impresso devagar ali, né? Então era realmente um período que a coisa estava mudando muito, né? E eu, então, acredito que foi de 80... Não, desculpa, as datas se misturando. 99 até 2002... 99, 2000... 3 anos, 4 anos, eu fiquei como coordenador do curso de jornalismo, dando aula de jornalismo, vivendo todas essas mudanças. Na época também o governo instituiu aquele provão, lembra que era aquele exame anual, você dá a nota para os cursos, né? E eu tive a imensa alegria, né, com os alunos e tal, de ter sido considerado ter a melhor nota de jornalismo durante 2 anos consecutivos, né? Inclusive teve uma aluna nossa que chegou a ter a melhor nota do provão do Brasil inteiro, né? Então foi um momento muito assim profícuo, né? Muito vivo. E é uma coisa que eu considero assim que é uma das coisas que eu contribuí na vida, foi de ter ajudado a formar jornalistas que eu encontro pela rua aí hoje em dia, né? Alguns já estão até com mais de 50 anos, não acredito. Mas tem uma geração de jornalistas aí que eu acho que eu contribuí sim, pelo menos eles falam isso para mim. Então, também outra curiosidade, que isso era uma percepção minha, que nessa época, fim dos anos 90, 99, comecinho dos anos 2000, era uma época que os estudantes de jornalismo
eles estavam se preocupando mais em fazer a faculdade para entrar na televisão do que não mais trabalhar em jornal impresso, exatamente, né? Exatamente, né? O que eu considerava um absurdo, porque na verdade eles não queriam escrever, sabe? Eles queriam só aparecer. Eu falava isso para eles, meu filho, vocês não tem espaço para todo mundo para trabalhar em TV, não, sabe? E outra coisa, primeiro tem que aprender a escrever, né? Porque depois é que vai ver se vai para jornal, para televisão, mas de fato você vê que hoje a imagem mesmo é que acaba predominando, né? Mas eu sentia muito isso, é claro, o pessoal achava que era o caminho para trabalhar em TV, né? Mas, olha, posso dizer com toda certeza que se você acumular os 2 anos que eu dei aula separado, né, da coordenação, um ano na Univap e depois de Mogi, foram quase 10, foram 10 anos, na verdade, né? Eu sei que tem professores que estão 20, 30 anos, mas a experiência que eu tenho é que os melhores eram os que sabiam escrever melhor, mesmo que tenham ido depois para a TV, sabe? Quer dizer, os que não eram bons, eu acho que em qualquer curso é assim, acabam realmente não conseguindo nem se estabelecer na profissão, o que é triste às vezes de ver, né? Mas os melhores, os que se esforçavam mais, os que realmente se interessavam, os que acabaram indo para as melhores coisas, sabe? Para os melhores espaços e tudo mais, né? Agora, isso é uma coisa que a internet no início era uma coisa assim que era meio assustadora, porque os alunos assim acabavam usando de uma maneira muito equivocada, né? E às vezes eu acho que usam em muitos casos ainda, né? Mas é uma revolução, né? Como foi a máquina da imprensa, né? Não tem como negar isso aí. Aí depois a senhora sai da Univap em 2007 e vai para o SBPC. Então, em 2002, eu estava na Univap e a gente realizou lá, essa é outra coisa interessante que aconteceu nesse período, uma conferência internacional de jornalistas científicos, né? Então, por causa da minha experiência como jornalista científico, eu consegui colocar um viés do nosso curso de jornalismo científico bastante forte, que eu acho que até se preserva até hoje. Então, essa conferência deu muita visibilidade para a Univap e para o meu trabalho também, né? Então, o reitor me convidou para ser pró-reitora na época de educação continuada. Aliás, só um parênteses, eu lembro que em 2002 teve uma série de livrinhos. Teve. E a senhora escreveu de jornalismo científico, Eu escrevi de jornalismo científico, que até hoje é utilizado nos cursos de jornalismo. Até hoje está vendo aí, se a gente procurar, acha. É uma série que era jornalismo científico, jornalismo esportivo, da editora Contexto. E eu escrevi e lancei esse livro em 2002, justamente quando houve essa conferência também de jornalistas científicos, né? E nessa conferência foi criada a Federação Mundial de Jornalistas Científicos, que existe até hoje e realiza congressos a cada 2 anos, né? O último, inclusive, foi em Bogotá, não, em Medellín, acho que no ano passado. Então, isso foi em 2002, dali para frente eu trabalhei lá mais como pró-reitora de educação continuada, implantando cursos de especialização, e lá fiquei até 2007. Em 2007 eu saí, né? E pouco tempo depois eu fui trabalhar na SBPC, na Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E lá, como é que foi esse período? Que tipo de experiência que a senhora teve lá? Então, a oportunidade que eu tive de trabalhar na SBPC foi porque um antigo diretor do INPE, o Dr. Marco Antônio Raupp, né, que foi com quem eu trabalhei mais tempo no INPE, né, que me deu muita abertura, né, para o trabalho de comunicação e tudo mais, ele foi presidente da SBPC, né? Então, ele me convidou para trabalhar lá, entendeu? Foi até engraçado, porque havia uma disputa da prefeitura com o INPE, com a Univap, muito grande. Essas coisas de política e tudo mais, né? E aí o reitor achou que eu tinha já planejado e não tinha sido nada planejado. Eu conheci o Dr. Raupp, ele me convidou para trabalhar lá, eu fui trabalhar, não teve política nenhuma nisso, né? Então, e fiquei assim, mas eu estava em São José. Como a gente já estava com a internet bem avançada, eu fazia boa parte do trabalho à distância, né? Era como assessora de comunicação, reformulei a área de comunicação lá na época dele e tal. E foi isso, foi por isso que eu fui. Quando ele saiu para ser presidente da Agência Espacial Brasileira, aí então entrou a professora Helena Nada, que foi, teve 2 ou 3 gestões, não, 3 gestões como presidente, e me convidou para permanecer com ela. Por isso que eu fiquei lá. Então, mais de 5 anos. E hoje a senhora está fazendo o quê?
Então, hoje, né, além de várias atividades que não tem nada a ver com jornalismo, né, como cuidar de mim mesma, né, aquela coisa toda, né, cuidar da casa, cuidar do gato, cuidar do marido, cuidar de todo mundo. Além disso tudo, eu tô tentando escrever ainda, sabe? Estou envolvida com um projeto de um livro aí, tudo, mas ainda é cedo para falar. Mas eu tenho procurado escrever e sou até síndica de prédio, também. Só para continuar fazendo alguma coisa. Atividade não falta. Não falta, né? Isso aí principalmente para quem é síndico de prédio. Ou nem faz de prédio velho, então você nem imagina. A gente repassou aqui a sua trajetória, né, da carreira, trajetória pessoal. O que ficou de lições? O que a senhora guarda de recordações dessa trajetória? A senhora falou das pessoas que cruzaram a sua vida, né? No meio da carreira, algumas personalidades do jornalismo científico, né? Sim. O que a senhora faz esse balanço da sua vida? Que a senhora falou que teve muita sorte, teve muita oportunidade, mas a senhora também fez acontecer essas oportunidades, né? Eu acho assim, e novamente eu vou falar da minha mãe e da minha avó, porque eu tive essa sorte de ter alguém que me incentivou, né? Que falou, não, vai em frente e tal. Talvez eu tenha uma personalidade também que ajuda isso, não sei. Mas e também eu não sei se as pessoas me cruzaram. Eu acho que cruzei a vida delas, eu fui procurar. Né? Quer dizer, eu sabia de alguma coisa, eu ia atrás, né? Eu sempre achei isso, né? Então, eu vou contar uma historinha que mais ou menos descreve como eu penso que a gente... que muito do que eu conquistei foi por causa disso, de não ter medo de levar um não. Né? Porque a gente tem muito medo de levar não. E o não você já tem, como dizem, né? Então, eu tinha que fazer estágio no jornalismo. Todo mundo na época tinha, não sei se hoje ainda precisa. Mas tinha que fazer o estágio e eu morava nessa época no Jardim Botânico, no Rio, quer dizer, ao lado da TV Globo. Ao lado mesmo, era bem pertinho. Aí eu falei, bom, não que eu me interessasse em televisão, mas é um lugar mais perto para eu ir, né? Não tinha que pegar condução mesmo, porque não tinha carro. E aí me disseram que o departamento pessoal era pertinho ali, fui lá no departamento pessoal, e aí o cara me entrevista, um estudante, como outra qualquer e tal. Daí ele falou assim, senhora conhece alguém? Você conhece alguém na TV Globo? Eu conheço, sim. Quem que você conhece? Eu conheço o JR, agora não vou lembrar o nome dele, oh meu Deus, vai me fugir. Ele era o chefe da reportagem do Rio, né? E aí, então, passou um tempo, esse tal de JR me chamou, sabe? Um tempo, assim, uma semana, 2 semanas. Aí ele, primeira coisa que eu quero saber de você, menina, é da onde que você me conhece? Eu falei, da televisão, te vejo lá todo dia. O nome lá tá... Ele falou, você é muito danada, viu? Vou te contratar. E aí foi isso, se eu não tivesse feito isso, eu não menti. Eu vi o nome dele lá, né? Então, mas eu sempre gostava de dizer para os meus alunos que existe uma linha muito tênue entre você ser usado e você ser abusado, né? Então, você tem que ser uma coisa assim, fazer o máximo que pode chegar até ali, no limite, né? Para você conquistar as coisas. Se você passa daquele limite, você está sendo chato, está sendo abusado. Então, eu sempre procurei me manter nessa linha, né? Agora, o que fica... O que fica é essa questão que eu falei dos alunos que eu ajudei a formar, isso para mim tem um peso muito grande, né? Como se fosse um pouco filhos, né? Assim, no sentido profissional, mas né? E eu acho que é importante, sim, essa questão da gente não ter medo de receber um não, sabe? Porque não dá em nada, não. Você já tem mesmo, vai para frente e toca, né? Continua, procura outra coisa, sempre tem alternativa, né? Para a gente encerrar a nossa conversa, do que a senhora hoje sente mais saudade na sua vida? Saudade. Eu não gosto muito de pensar em passado, não, sabe? Mas a saudade eu sinto mesmo, só da minha mãe, da minha avó, né? Agora, de coisas do passado, eu não tenho nostalgia, eu lembro com alegria, sabe? Não lembro com, por que eu não estou lá de novo? Agora, esse negócio de que feio, por que eu fiz isso? Não, isso eu não penso não, sabe? Eu fiz porque eu fiz, o que eu vou fazer? Falei bobagem, falei, até hoje eu falo bobagem. Então, isso é uma coisa que se eu for me arrepender, eu vou ficar com arrependimento a vida inteira. Então, isso eu não me arrependo. Agora, saudades eu tenho dessas pessoas que foram, né? Que me fizeram, que me deixaram ser o que eu sou. Só isso. Tá certo, quero agradecer muito a sua participação. Obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui. Obrigada a vocês, um prazer muito grande.
O programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.